Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. O Banco Central baixou a taxa de juros ontem e nesse vídeo eu quero explicar para você como que a taxa de juros do Brasil impacta no seu bolso. Seja você um investidor, esteja você pensando em investir, em financiar um carro, seja lá o que for. O dinheiro que você tem na sua conta, no seu bolso, tudo que você faz em relação a consumir ou a investir é impactado positivamente ou negativamente pela chamada taxa Selic, também conhecida como a taxa básica de juros do nosso país. Vamos lá, vamos para a apresentação para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona. E só quero deixar claro aqui, fazer o convite para você se inscrever no canal. E nós vamos falar nesse vídeo também sobre investimentos, mas deixando claro que nada do que eu falar é indicação de investimentos. Vamos lá, vamos ao vídeo. A queda da taxa Selic, o Banco Central baixou ontem a taxa básica de juros do nosso país de 13,75% para 13,25%. E aí você que já chegou ao 1 minuto desse vídeo, talvez esteja pensando, Michael, mas me explica, o que é taxa Selic? Então vou explicar para você, tá na tela aí. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. E como eu falei para você, ela impacta direto no bolso das pessoas. Ela impacta direto na economia do país e no bolso das pessoas. De que forma, Maicon Lima? Primeiro, quem investe ganha menos nos investimentos de renda fixa. Ah, Maicon, eu não invisto, eu deixo dinheiro na poupança. A poupança é um investimento de renda fixa e tem o seu impacto. Inclusive, estou pensando em fazer um outro vídeo só sobre rentabilidade da poupança. Se for interessante, você me conta aqui nos comentários, tá? Então, quem investe ganha menos nos investimentos de renda fixa, por exemplo, a poupança. Quem toma crédito paga juro mais barato. O que é tomar crédito? É fazer empréstimo, parcelar, comprar um carro financiado, comprar um celular parcelado no cartão de crédito. Então geralmente você paga juros. E quando você paga juros, se a taxa de juros do país é mais barata, então você paga um juro menor. Deu para entender? Agora, por que será que o governo mexe na taxa de juros? Por que uma hora sobe, uma hora cai? Por que não deixa tudo igual? Né? Pô, padroniza, fica mais fácil, coloca tudo 5%, sei lá. Pronto, coloca 5%, fica mais fácil até para fazer as contas, não é mesmo? Mas não é assim tão fácil, tá? Então vou tentar explicar para você como é que funciona. Por que o governo altera a taxa de juros no Brasil? Isso independente de ser governo de direita ou governo de esquerda, tá? Tô falando para você aqui sobre o teu dinheiro, o teu bolso. Bacana? Então vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, para controlar a inflação. Ou seja, a inflação hoje, agosto de 2023, segundo o governo, a inflação tá baixinha. A inflação tá controlada. Eu sei, a gente vai no mercado, só aumenta o preço das coisas, tá? Não vamos entrar nesse mérito agora. O governo mede a inflação do país. Bacana? Através de um negócio chamado IPCA. Hoje, esse IPCA que mede a inflação do país, e sim, faz sentido, tá? Mas enfim, tem gente que contesta o IPCA, enfim. A inflação está controlada, segundo o governo. Se a inflação está baixa, o que o governo faz? Baixa os juros, porque daí as pessoas podem consumir mais. Bacana? Se a inflação estar alta, que seria o contrário, aí o governo aumenta os juros para as pessoas consumirem menos. Então, a taxa Selic ela serve para isso, né? Para controlar a inflação. É o principal instrumento do governo, seja do Brasil e nos outros países também, para controle inflacionário. Muito importante isso, hein? Próxima coisa, por que o governo mexe nessa taxa Selic? Já expliquei para você, para estimular o consumo. Taxa tá baixinha, poxa, eu posso financiar um carro a 1% ao mês. Pô, que financiamento barato, vamos comprar carro. Posso financiar um imóvel a 5% ao ano. Poxa, tá barato, vamos comprar casa. E aí estimula o consumo e gera emprego. Bacana? Então por isso que o governo mexe aí na taxa de juros, né? A chamada taxa Selic. E também, de certa forma, a gente pode falar para impactar no dólar. Deixa eu te explicar isso.
Quando as taxas de juros do nosso país estão altas, o investidor estrangeiro, que não é bobo nem nada, lá nos Estados Unidos a taxa dos Estados Unidos é 5%, arredondando, tá? 5,25 a 5,5, tô arredondando, é 5%. Então ele pega o dinheiro dele, investe no Brasil, mesmo que tenha riscos, mas a taxa aqui é 13%. Ela baixou para 13,25, ainda está muito alta. Então isso atrai o dólar, tá? Atrai o investidor estrangeiro. Se atrai o investidor estrangeiro, a gente tem que entender o seguinte, coloca a cuca para funcionar. O investidor estrangeiro está comprando o real, está comprando a nossa moeda. E aí a nossa moeda valoriza e a moeda deles, o dólar, cai, desvaloriza. Bacana? Show de bola? E outra coisa também, reflete aí nos títulos públicos, tá? As taxas mais altas, elas atraem também o investidor internacional, que ele vai investir na taxa, nos títulos públicos do nosso país. De novo, não é indicação de investimento, mas é só para você entender. Poupança é o investimento mais tradicional do nosso país. Títulos públicos, eu posso te explicar isso no outro vídeo, se você quiser, só me falar aqui embaixo. Tá? Não dá pra falar tudo no mesmo vídeo, que senão confunde a cabeça, fica muita coisa, tá bom? Títulos públicos são os investimentos mais seguros do nosso país. Se a taxa de juros está alta, mais pessoas investem nos títulos públicos. Só que tem um detalhe, quando a taxa de juros está alta, mais pessoas investem nos títulos públicos, a dívida interna do nosso país aumenta. Então agora que a taxa de juros ainda está alta, mas ela caiu um pouquinho, a dívida interna do nosso país, isso é muito importante para o nosso país não quebrar. Roubo nunca quebra, né? Essa que é a verdade. Mas é uma forma de falar aqui para você, tá? Uma forma de ser mais didático. Bacana? Não é pra ficar, sonhei que o Brasil quebrou, que era a Argentina. São economias diferentes, o Brasil... Cara, é uma economia muito rica, tá? De novo, não vamos entrar nesse mérito, senão tô saindo do principal. Então, taxa de juros baixou um pouquinho, a dívida interna do nosso país cai também. Agora, aprofundando um pouquinho nesse vídeo, como que ficam os investimentos em renda variável? Tá? Quem investe na Bolsa de Valores? Eu trouxe um estudo da XP, né, o Banco XP e Banco BTG, para quem não sabe, são os maiores bancos de investimentos aqui do nosso país e também são corretoras de valores, tá? Então trouxe um estudo deles que faz uma correlação bem interessante, tá? Então olha só que interessante. Essa letra tá pequeniníssima, né? Tá minúscula, mas vamos lá. Aqui onde eu tô passando o mouse aqui é taxa Selic. Peraí que eu vou melhorar isso daí, só um minutinho. Vamos deixar maior aqui, show, melhorou, voltando lá. A vida realmente como ela é, tá? Pronto, agora ficou grandão na tela, ficou melhor até para eu visualizar, tá? Estudo da XP, olha que interessante. A taxa Selic, quando ela começou a cair, ou seja, a taxa Selic, a taxa de juros do Brasil, caiu ontem, dia 2/8 de 2023. Só que a expectativa é que comece, nas próximas reuniões do Banco Central, eles continuem caindo, baixando a taxa de juros do nosso país. E aí vamos dar uma olhadinha então o que aconteceu. Quando começou o corte da taxa Selic, ou seja, a taxa Selic começou aqui em 26,5%, né, e caiu para 16%, olha o que aconteceu com o Ibovespa. O que é o Ibovespa? O Ibovespa é a Bolsa de Valores, tá? Ele representa a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Bacana? Ele foi de 11,274 para 21,179, ou seja, a variação positiva de, arredondando aqui, 88%. Eu vou ler os próximos dados aqui, mas observa. Quando a taxa Selic cai, quem investe em ações ganha, tá? Mas fica nesse vídeo porque eu tenho que explicar mais coisas aqui, senão você investe errado. Então vamos lá, presta atenção. De novo, ó, taxa Selic, 19,5 foi para 11,25, foi caindo aos poucos, tá? Então a taxa Selic caiu aqui 8,3%, e Bovespa aumentou 91. Vou arredondar, tá? De novo aqui, taxa Selic caiu 5%, né? Quando começou o ciclo de corte. Ibovespa subiu 63%, aqui, né? Aqui caiu 3%, Ibovespa ficou no 0 a 0. Aqui caiu 7,8%, Ibovespa subiu 46%. E aqui no último a taxa Selic caiu. Foi aquela época lá que a taxa Selic caiu para 2%. E o Ibovespa também caiu. Se a gente voltar uma tela aqui, ó, foi ali 2019 a 2020. Então foi na época da pandemia.
tá? E aí teve uma variação totalmente atípica na bolsa de valores. Bacana? Muito provavelmente o juro vai continuar caindo no Brasil. O que acontece na prática? Os investidores, as pessoas que já investem, o que elas fazem? Elas saem dos investimentos de renda fixa, poupança, LCI, CDB, e elas vão para os investimentos mais arriscados. Por quê? Porque está rendendo um pouquinho lá, ela quer uma forma de ganhar mais. Só que eu, Michael Lima, como educador financeiro, quero te dizer o seguinte: o mais importante não é sair do lugar que está rendendo pouco e ir para o que está rendendo mais. Porque muita gente erra, investe errado. Então, mais importante de que, o que eu faço? Pegar só uma dica? O mais importante de tudo é o seu conhecimento. É importante acompanhar a taxa Selic? Sim. É importante buscar investimentos que rendem mais? Sim. Mas saber onde investir, saber como investir, saber definir uma estratégia de investimentos para você enriquecer. Qualquer pessoa com bastante esforço, alguns com mais esforço, outros com um pouco menos de esforço, consegue enriquecer com investimentos. Então, saber o que você está fazendo vai trazer muito mais resultados do que sair pulando de um lado para o outro. E olha só, presta atenção, hein? Tem aquele cara que não sabe investir. Tem aquele cara que ele começou a aprender, começou a acompanhar vídeos aqui no YouTube. Esse é o que mais sofre, porque ele acha que sabe. E, gente, eu tô falando isso do meu coração, tá? Você pode concordar ou você pode discordar. Eu tô falando isso pela minha experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro. Quando a gente acha que sabe, é pior. Exemplo, eu fiz aula de violão, quando eu tinha 12 anos. Mais de 30 anos atrás, tá? Quando eu fiz 2 aulas de violão, eu achava que eu sabia muito. Só que depois, quando eu fui me aprofundando nas aulas de violão, eu vi que, na verdade, eu não sabia nada. E até hoje eu estudo, gosto, né? Tenho como hobby tocar violão, mas eu vejo que eu tenho muito ainda a aprender. Então, às vezes, as pessoas estão nessa pequena fase de aprendizado, acham que ela sabe tudo. Então, cuidado com isso, tá? Só uma dica para você ficar atento. E para você, então, ter conhecimento de verdade, o que você pode fazer? Eu quero te convidar para você tocar no link que tá aqui na descrição, tá? Tocando no link, você vai entrar nessa tela aqui, e aí eu te convido para você entrar no nosso grupo, tá? Toca ali em entre o nosso grupo, e você vai entrar no grupo de WhatsApp e vai ter mais informações, vai ficar mais informado ainda sobre investimentos. Olha aí, ó, que bacana, ó. Que a gente tá dentro do grupo, ó, mais informações. Avisei aqui, ó, uma live que eu fui convidado lá com outras pessoas, você poderia participar, tá? Então, algumas enquetes que a gente faz aqui. Então, bem bacana, tá? Quem tá no grupo, querendo ou não, vai ter mais e mais informações e realmente vai saber mais sobre investimentos. Então, fica meu convite aí também para você se inscrever no canal e era isso então, investir não é tabu. Grande abraço e até o próximo vídeo. Te vejo dentro do grupo de WhatsApp fechado, onde você tem mais informações sobre investimentos.